Não, mas pensa assim, não é só isso também não, tá? Agora eu poderia dizer o seguinte, se você usar a respiração rítmica, se você começar a sair desse sistema de sobrevivência, se nós, né, começássemos a sair e ficássemos relaxados, a gente acessa a ressonância Schumann até aqui de cima. É mesmo? Porque daí você está em sincronia. Lá seria assim, você não está conseguindo, vamos plugar o cabo da internet, que seria pisar no chão. Ao contrário... Seria um amplificador, exato, seria uma forma de... Exato. Então, ela está aqui, ó, é suficiente. Isso aqui é importantíssimo. Então, ela está na ressonância Schumann. Então, se você... a planta, né? Exato. Tudo na natureza tá. Só a gente que está em distúrbio com a natureza, mas a natureza a gente que atrapalha. Então, de qualquer forma, seria isso. A grande cidade é um universo todo muito artificial, né? São muitas coisas. De certa forma, é uma forma de natureza também, já que a gente faz parte da natureza, o que a gente cria também faz parte da natureza por definição, porém, é uma coisa mais... É mais complexa e a tendência dela ser formada de uma forma... inorgânica. E daí a gente estava falando das emoções, que as emoções que agora seria... eu aprendi sobre a síndrome de déficit de natureza. Você viu essa expressão? Boa, já ouvi falar. Muito legal. Eu comprei o livro, mas ainda não comecei a ler. Seria isso. Vai falar isso. Vai falar isso. Não, vai falar isso. É falta de contato falta com a de natureza. grounding, falta dessa troca. Hoje em dia, por exemplo, já tem médicos muito bons aqui no Brasil já falando, cara, tem que estar em contato com a natureza. É um dos essenciais. Entrar na água do mar, então, melhor ainda. Água salgada. Dá aquela descarregada na gente. Você pode fazer isso na banheira de gelo. Isso. Eu boto. Minha banheira de gelo tem sal. Sal Epsom. Tem, isso aí. Sal. Perfeito, ótimo. Para manter também a água pura, não deixar... E tomar banho de sal grosso, não? Ajuda. Ajuda? Então ajuda por causa desse excesso de elétron. Então, na verdade, aquelas pessoas, por mais que elas estavam falando de um ponto de vista de misticismo, elas estavam certas. Elas estavam certas. Eu me lembrei do Feng Shui, você falando das brigas e tal. Eu me lembrei que o Feng Shui o Feng Shui manda tirar a espada de São Jorge da casa para as pessoas não brigarem. Eu diria que sempre foi uma criança, né? Uma criança. O que eu ouvi dizer da espada de São Jorge é que ela remove excesso de elétron. Que é bom. Eu botei dentro do quarto durante anos para poder melhorar o ar. Duda que inventou isso. Porque dizem que ajuda a filtrar impurezas do ar. Correto. Mas aí o Feng Shui mandou tirar a espada de São Jorge dentro de casa. Eu tirei. Então não sei quem que eu sigo, mas acho melhor pisar na grama 5 minutos. O certo, a gente fala, no bem, a gente tem esse teste de biofeedback que quando a gente chega numa dúvida e não é uma dúvida do ego, não pode ser do ego, não pode ser assim, saio com essa pessoa, não pode. Mas se for uma coisa em relação à sua saúde, a gente faz o teste e você vê na hora se é real ou não. Para você. E quando você acha que uma pessoa não te faz bem, não tem nenhum teste? Tem. A gente faz? Faz. É o que mais tem pra gente, essa parte, que eu não cheguei nela ainda, mas seria então vamos isso. Chegar, não, por exemplo, o emocional, então, emocional seria isso. Então, vou dar a gente está entrando no emocional. Isso, brincadeiras à parte, vamos dizer assim. Vamos dizer, posso usar de vocês de exemplo? Pode. Quando o Duda foi pegando no seu pé e de repente você começou, pô, Duda, e de repente você vai notar o seguinte, a imagem dele pra você ficou um pouquinho comprometida. Tipo, você não olha mais igual para aquela pessoa, porque agora meio que deu, Duda. E isso aí a gente fala que os meus pais, eles se divorciaram quando eu tinha 14 anos de idade. E foi meio que em estado de guerra, eu lembro. E quando eu voltei dos Estados Unidos, meus pais ainda estavam separados, obviamente, e eu ia visitar meu pai, balanceava ele. Ia lá visitar minha mãe, balanceava ela. E você tinha que se balancear todo depois, não, tranquilo. Não, tranquilo. Mas quando eu voltava para os Estados Unidos, quando eu voltei para os Estados Unidos, e quando eu voltei de volta, a minha mãe, então, Fer, senta aqui, eu queria conversar com você. Eu queria contar que eu com seu pai voltamos. Depois de 40 anos. Você tá brincando? Juro. Porque isso é uma novela, né? Uma novela. Não, uma história linda. É como se eu tivesse limpado o cachê. Cachê é aquela parte do computador que guarda os arquivos. Entre os dois, e os dois se uniram. Então, para mim, foi muito gratificante isso, porque ver eles juntos, e foi uma coisa meio que, na época, meio traumatizante, meio agressiva, assim, as brigas,
Foi muito legal. Não só isso, mas eu dou um outro exemplo que é o mais impactante da minha vida. A minha irmã, acho que 2010 ou 2011, perdeu o marido num acidente de carro. E foi meio traumático porque era um relacionamento que os dois se davam super bem e foi um acidente de carro, o pai e ele. E eu tive a chance de já estar trabalhando com essa técnica e de começar a tratar ela semanalmente. Então, a gente fala que, muitas vezes, o bem proporciona uma cura mais rápida que a sociedade, porque em 3 meses ela estava 0. E a sociedade falava, essa mulher não gostava do marido, porque ela já estava felizaça. Porque o bem consegue daí, identificar essas emoções e a gente vai sincronizando. E no que você vai sincronizando, é como se você desligasse esse alarme de dor. Então, essa não é que você esquece, mas você não está tão presente a dor. Né? A gente fala assim, memória sem carga emocional é sabedoria. Memória sem carga emocional é sabedoria. Você verdade, tem a memória. Faz sentido isso. Mas não tem mais a carga emocional. Memória sem carga emocional é sabedoria. Muito bom. É. E, tipo, eu aprendi muitas coisas com ela também. Porque a gente é do interior. Então, no interior, não sei se no Rio tem isso, mas no interior tinha roupa de missa. Já ouviu falar, não? Eu sou do interior. Roupa de missa? Eu sou de Juiz de Fora, claro que tem roupa de missa. Tá, eu tinha... A roupa de domingo, uma roupa toda especial. Toda especial. E a minha irmã, quando foi limpar o armário dele, tinha um monte de roupa nova que ele nunca usou. Nossa, quando ela contou aquilo pra mim, eu tinha mania de fazer isso. Eu fiquei super impactado. Eu tenho. Eu tenho roupa que ainda comecei não a usar tudo. Vou começar. Tudo. Dane-se, porque e tem você uma não sabe coisa que hora que chega. Você vai botar o jogo americano. Hoje eu troquei o jogo americano da minha casa e falei, vou botar esse porque eu já usei. Mas e esse que eu nunca usei? Não, vou guardar esse que eu nunca usei. Mas por que eu vou guardar pra quem? Né? Pra quem? Né? Eu fiquei pensando, na hora eu pensei assim, eu juro, eu fui cruel comigo. Eu falei, gente, o Duda vai jogar isso no lixo quando eu morrer. Então é melhor usar tudo. Eu não voltei porque eu já tinha feito a mesa. Sim. Não, mas eu fiquei com preguiça de voltar. Mas eu vou voltar amanhã ou depois, porque não tem sentido. Não tem sentido. Não tem sentido. Eu virei uma chave também há alguns anos para usar, porque essa tendência que a gente tem de querer guardar para não quebrar, né? A coisa especial. Isso eu tenho. Isso eu não consigo não ter. Eu sei que você tem, mas por isso que eu falei, vou dar um exemplo meu para não falar de você. Assim, esse podcast, na verdade, eu acho que o Duda só criou para me atazanar. Porque o tempo todo ele me espera. Tem um encontro de gerações, vamos mudar para lavação de roupa. Não, mas isso é um esforço que a gente tem que fazer. Eu tenho dificuldade. Todo, né? Eu não tenho nenhuma dificuldade de doar, por exemplo, agora com o Rio Grande do Sul, eu fiz uns 8 ou 10 sacos desses de lixo grandes de coisa que eu doei no Rio. Aqui eu até fiz umas sacolas, mas ainda não distribuí, porque também me atrapalhei. Tem que ir ao correio, não sei se está valendo ainda e tal, entendeu? Aliás, eles deviam divulgar isso, o pessoal do Rio Grande do Sul, se está valendo ainda ir ao correio, né? Mas lá no Rio tinha uma amiga minha que estava centralizando na casa dela e ela conseguiu um voo da FAB. Ela era poderosa, ela conseguiu organizar isso. Então, eu tinha pressa de cumprir essa limpeza para poder aproveitar esse voo. E no meio dessas coisas, eu descobri um monte de coisas que eu não usei, que eu nunca tinha usado. Uau. E como eu tenho mais dificuldade de me desapegar de uma coisa que eu não usei do que uma coisa que eu já usei muito. Eu dou com muito mais facilidade uma coisa que eu já usei do que uma coisa que eu nunca usei. Eu fico lá falando, não, mas isso eu nunca usei. Será que eu vou usar? Vai ver, eu nunca vou usar aquilo. Mas eu tenho mais dificuldade com coisa nova, etiquetada, do que com a coisa que eu já usei, que eu estou usando na vida real, entendeu? É uma maluquice isso, né? Como é que a gente esse apego? Porque quando eu estou usando esse exemplo, eu estou falando, na verdade, de apego. Verdade. Que é uma coisa que atrapalha muito a vida esse também. É o termo. Né? Que é nos 7 pecados, dos pecados seria a avareza, né? De você querer para você as coisas do mundo. Mas eu não quero as coisas do outro, eu só quero... Não, querer para você as coisas do mundo, as coisas que você... Ou a gula também, que é você querer botar para dentro mais que a avareza você consegue metabolizar. E a avareza você não é meu. Não, isso é um sentimento natural que todo mundo tem, assim. Não é isso. Mas eu tenho dificuldade de usar coisa que eu gosto muito, uma louça especial, que eu falo, eu vou guardar um dia especial. Tem um pratinho de sobremesa idiota, que eu nunca uso. Então. Eu falo, eu vou guardar para o dia que tiver visita. Nunca tem visita, quando tem os outros, entendeu? Aí nunca lembro daquele, porque eu nunca uso, nunca lembro. É uma maluquice isso.
Essas maluquices têm jeito? Tem sim, porque quando a gente, vamos dizer assim, no bem a gente fala muito da palavra vulnerabilidade. Então, vulnerabilidade é você ser capaz de, depois de ter, vamos dizer assim, sofrido ou, vamos dizer, passado por um determinado estresse, você ser capaz de novo de abaixar a guarda, porque a gente fala que o muro que a gente cria para se defender é a prisão nossa. Então, você criou um muro para se defender de uma coisa e agora você está preso lá dentro. Porque, pensa assim, o caranguejo, ele é um ser com corpo molusco, molinho, com uma carapaça rígida. Sim. Uma armadura. Ele, de tempos em tempos, quando ele é um bebezinho lagostinha, né, vamos dizer assim, a lagosta, ela se esconde, solta a carapaça e produz uma nova. E ao longo da vida dela, ela faz esse processo inúmeras vezes. Então, meu professor falava assim, graças a Deus que essa lagosta não tinha alguém para medicar o sofrimento dela, porque a dor foi o motivo do crescimento. Então, se ela tivesse medicado a dor, ela não cresceria. Porque ela é... Claro, ela ia ficar com aquela mesma Então, caixa. a gente é a mesma coisa. Então, por exemplo, a gente passou por uma rejeição num relacionamento, ou por uma frustração, ou por um projeto que não deu certo. Não é todo mundo que tem a resiliência de voltar e tentar de novo. Ela, tipo, se abala e fica, né, para baixo muito tempo. E o bem ajuda a dar essa, vamos dizer assim, não só de tirar, balancear esse emocional, mas proporcionar para a pessoa que ela sinta de novo. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.